gente vai estar falando hoje, então, entenda os principais cuidados, né, com o 13º salário, cuidado, boas práticas no fechamento do 13º. Falando então um pouquinho sobre os tópicos, a gente vai entrar um pouquinho na parte do conceito, tá? De como que é estruturado o conceito do pagamento do 13º salário. A gente também vai falar um pouquinho sobre os pagamentos e encargos que estão envolvidos nesse pagamento, e também as configurações necessárias para o sistema sênior conseguir fazer o cálculo do sistema, tanto do adiantamento quanto aí da parcela integral. Depois a gente vai entrar na parte prática, né, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o fluxo do sistema, tanto do adiantamento do 13º quanto do integral, né, também é conhecido como segunda parcela, e também como pode ser realizado o cálculo da complementar e de devolução também. Bom, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho do conceito, né, do pagamento do 13º salário, né? O pagamento do 13º salário, ele é devido a todos os empregados urbanos, rurais e domésticos, né? Em duas parcelas anuais, sendo calculada sobre a remuneração. Em dezembro, na proporção dos meses trabalhados durante o ano, né? Então, tem a fração de 15 dias do mês, né, que dá direito a um avo, ou 14 em fevereiro, que quando o trabalhador trabalha esse período, ele adquire esse avo, né, tendo tanto 15 dias ou 14. E também tem a parte de não terão direito ao 13º salário os estagiários, diretores não empregados, sócios que recebem prolabore, cooperados e terceiros, que são os autônomos. Seguindo aqui, a respeito dos pagamentos e encargos ainda, né, os prazos e orientações. Então, a gente tem a Lei 4.749/65, né, e o Decreto 57.155/65, que ordenam os prazos máximos de pagamento do 13º, que são eles: a primeira parcela do adiantamento até dia 30 de novembro, segunda parcela integral até dia 20 de dezembro e complementar até o dia 10 de janeiro, caso houver a necessidade de ter um complementar, né, o 13º complementar. Além disso, a primeira parcela ela pode ser adiantada junto às férias dos colaboradores, se por eles forem solicitadas, né, vem a cargo da empresa. E no administração de pessoal, ele calcula, a gente vai ter a opção de estar calculando, né, o 13º salário adiantado, integral, complementar caso houver necessidade, e também junto ao adiantamento das férias, se isso for feito pela empresa, né. Ela vai decidir como vai tocar essa questão do 13º. Aqui a gente também, continuando pagamentos e encargos, a gente tem na primeira parcela do adiantamento do 13º salário, né? O que ela compõe, o que vai ter nela? Não tem desconto, exceto pensão judicial se determinado em ofício do juiz. O FGTS do 13º salário a ser recolhido até o dia 20 do mês seguinte, né, junto com a folha mensal, e PIS folha 1% quando houver, quando a empresa participa desse programa. A segunda parcela do 13º salário integral, o que compõe ela, né? Descontos do INSS, 13º, FGTS, 13º, IRF, 13º, pensão judicial e desconto do adiantamento do próprio 13º. O FGTS do 13º ele será recolhido em uma guia separada com um vencimento em 20 de 1 do ano seguinte, no caso 20 de 1 de 2026. Recolhe-se também o INSS no 13º, numa GPS com a competência do 13º do ano, com vencimento em 20 do 12. E PIS-folha quando houver na empresa também, né, se a empresa participa. Observação: as diferenças de 13º salários pagas em mês posterior ao 13º salário, que é o caso do 13º salário complementar, devem ser somados ao valor de dezembro para encontrar as diferenças de INSS 13º salário e IRF do 13º salário. Agora a Damares vai dar sequência aqui, tá, pessoal? Não. Vamos lá. Em relação à configuração do sistema, a gente vai passar por alguns tópicos importantes que são necessários nessa parametrização, tá? Em relação à empresa, acessando o sistema administração de pessoal, no menu empresas, vocês vai ter um campo onde vocês vão conseguir fazer a validação se o sistema ele vai calcular como ele vai realizar o cálculo das médias do adiantamento do décimo, na média, né, do adiantamento do 13º, e também como ele vai fazer o cálculo em relação ao 13º complementar, né? Falando um pouquinho então sobre a parametrização do sindicato, acessando o menu tabelas, sindicato, cadastro, na aba 13º, é importante a gente observar o preenchimento das guias em relação às médias e alguns outros parâmetros também que são necessários. A gente vai fazer uma demonstração aqui do sistema. Bom, pessoal, como a Damares estava explicando, vou voltar o caminho aqui para mostrar para vocês que ela falou tabelas, sindicatos, cadastro. Aí tem a abinha aqui, ó, 13º salário. Aí a Damares vai dar sequência aqui agora na explicação.
Aqui, vamos lá. Então, o primeiro campo que a gente vai observar é no campo mês adiantamento 13º salário, tá? Onde a empresa, caso ela opte por fazer o adiantamento em um mês específico, ela pode fazer a seleção desse mês, dessa competência que vai acontecer o adiantamento. Caso o adiantamento não tenha uma data específica, é orientado a deixar o 99, que seria então o cálculo dentro de um cálculo especial, tá? Sem fixar numa competência específica. Outro parâmetro também que a gente pode observar é no tipo de adiantamento, tá? Que ele vai trazer a observação do cálculo, caso o colaborador tenha algum reajuste salarial ou tenha alguma alteração em relação às suas verbas, né? Ali nesse campo é onde vai ser colocado para ele ser considerado ou não o mês de novembro ou qual o período que vai ser utilizado para cálculo, tá? Outro ponto também que é importante a gente olhar é em relação ao direito de avo de fevereiro, né? Que é onde ele vai olhar qual a quantidade de dias que ele vai considerar para cálculo do 13º salário. Se vai ser 14 dias ou se vai ser necessário 15 dias trabalhados. Aí partindo então para a ficha básica do colaborador, passando ali para em colaboradores, ficha cadastral empregados, né, em todos os colaboradores que tiverem direito, né, ao pagamento, ao recebimento do 13º salário, existe um campo no cadastro do colaborador escrito recebe 13º salário. Então, caso o colaborador tenha direito, vocês vão assinalar essa opção como sim. Caso o colaborador não tenha direito, que ele se engloba, né, naqueles tipos de empregados que o Ricardo comentou lá no início da apresentação, é só vocês colocarem como opção não, que aí o sistema não irá realizar o cálculo desses valores aos colaboradores, tá? Outro ponto também muito importante a gente avaliar é as situações, o cadastro das situações. Então, acessando o menu tabelas, gerais, situações, no cadastro da situação tem um campo específico que ele vai trazer esse questionamento, se no período que o colaborador estiver afastado, se ele vai ter direito ao recebimento do 13º salário ou não. E aí, lá no cadastro do afastamento, vocês vão assinalar se o colaborador vai ter direito ou não. Outro ponto também que é muito importante a gente olhar é em relação ao cadastro das pensões judiciais, tá? Então, lá em colaboradores dependentes, pensão judicial, na aba base 13º salário, é onde vocês vão fazer a inclusão dos eventos que vão ser considerados para realizar o cálculo do 13º salário, né? Se vai levar em consideração algum evento específico fora ali dos padrões, né, que a gente já traz ali de parâmetro, vocês vão fazer a inserção desses eventos lá para o sistema realizar o cálculo, na verdade, a construção da base para aí sim conseguir fazer o cálculo do 13º salário, tá? E por último, também já em ligação em relação ao cadastro das situações, é muito importante manter o cadastro dos afastamentos dos colaboradores atualizado, né? Então a gente reforça, né, para vocês acessarem a tela ali de cadastros, históricos, afastamento, vocês inserirem todos os afastamentos que aconteceram durante todo o período do ano para os colaboradores, né? Que aí o sistema ele vai fazer o cálculo seguindo ali a lógica que foram inseridas. Bom, pessoal, a Giovana vai dar continuidade a partir daqui, tá? Pessoal, vou compartilhar minha tela que eu vou mostrar como que é o funcionamento dentro da base, tá? Bom, eu vou passar para vocês o fluxo do processo, tá? Ele é composto pelo cálculo de adiantamento, né? Que é o cálculo 31, que ele é feito até dia 30 de novembro. E também temos o cálculo de 13º integral, que é o cálculo do tipo 32, que é feito até no dia 20 de dezembro, tá, pessoal? E também o 13º salário complementar, quando houver, que ele será feito dentro da folha mensal de dezembro, tá? Com o pagamento, né, lá em janeiro. Pessoal, eu vou passar alguns pontos importantes aqui, tá? Para o pessoal que é admitido dentro do ano, tá? Quando vamos fazer o adiantamento de 13º, tá? Aqui no cálculo 31. Dentro do sindicato, temos dois campos aqui que é muito importante, que é para o pessoal que é admitido dentro do ano, tá? Que é o tipo de adiantamento de 13º salário e também os alvos de adiantamento de 13º salário dentro do ano, tá? Admitidos no ano. O tipo de adiantamento de 13º salário, ele vai aqui dizer se vai ser em parcela única, tá? Ou se vai ser em várias parcelas. O que que significa, tá, pessoal? Muitas empresas utilizam o adiantamento de 13º nas férias. E quando vem o cálculo 31, se ele tiver aqui com a opçãozinha D,
Se esse colaborador teve uma alteração salarial, teve algum outro tipo de alteração dentro do salário que gerar uma diferença, tá, de 13º, vai calcular dentro do cálculo 31 do adiantamento de 13º. Se eu tiver com a opçãozinha U, essa diferença vai ser paga lá no 13º salário integral, tá? No cálculo 32. Outro ponto, esse avo de 13º salário admitidos, adiantamento 13º admitidos no ano, tá? Temos até a data do pagamento e até o último dia da competência. O que que significa? Se ele tiver até a data de pagamento, a opção 1, se eu pagar esse adiantamento admitido em janeiro de 13º salário, eu vou explicar então de novo. O alvo de adiantamento de 13º salário de admitidos no ano. Se ele tiver com a opção 1, tá? Até a data de pagamento, e ele foi admitido, vamos supor, em janeiro. E eu pago meu adiantamento de 13º salário antes do dia 15 de novembro. Vou pagar meu adiantamento de salário lá no dia 10 de novembro. O que que acontece? O sistema não irá considerar o avo de novembro para esse colaborador, tá? Por quê? Porque se eu pagar no dia 10, esse colaborador ali no mês de novembro, ele não vai ter os 15 dias trabalhados. Então, o sistema não considera o avo do mês de novembro. Se eu colocar a opção 2, que é até o último dia da competência, o sistema irá considerar o mês de novembro, porque até dia 30 de novembro eu tenho a opção de acertar esse adiantamento de 13º salário. Então, o sistema irá considerar o mês de novembro para cálculo do adiantamento de 13º, tá? Colaboradores que possuem média, tá? Como que o sistema realiza o cálculo para eu fazer esse adiantamento de 13º salário, tá, pessoal? O sistema, ele faz dois cálculos, tá? Janeiro até outubro e janeiro até novembro, tá? E aí o sistema vai considerar a maior média ali, o que for mais benéfico para esse colaborador e vai pagar ali no adiantamento de 13º, tá? Eu tenho a opção também, pessoal, algumas empresas não pagam o 13º em duas parcelas, ele paga 100% o adiantamento de 13º. Esse adiantamento tem que ser feito aqui, né, até dia 30 de novembro, tá? E para eu fazer esse adiantamento de 100%, é só eu criar o cálculo 31 e na abinha de adiantamento de 13º salário eu vim aqui e colocar 100%. Ele vai ali no adiantamento, no cálculo 31, já adiantar o 100% do 13º do colaborador, mas isso, pessoal, não isenta a empresa de fazer o cálculo 32, tá? Porque o cálculo 31, ele não tem os descontos de impostos, tá? Então, eu preciso realizar o cálculo 32 de 13º integral para que seja feita a dedução de impostos e o recolhimento da guia. O cálculo 31, né, pessoal, você não tem que enviar ele para o E-Social. Ele vai tudo no cálculo 32, tá? Então, eu vou só calcular aqui para vocês verem como que vai ser calculado. Belezinha. Então, aqui, ó, adiantamento de 13º salário no caso do... Travou? Aqui, ó, na calça, verificar que vem somente o adiantamento e o FGTS. Eu recalculei a ficha aqui do adiantamento de 13º salário da colaboradora Maria Eduarda e você verifica. Essa colaboradora, por exemplo, não tem pensão e também não tem nenhum ofício dizendo. Então, aqui só vai calcular 13º salário adiantado e o FGTS do 13º salário, tá? Um outro ponto, tá, pessoal? Para eu calcular o cálculo 32, tá? A Sênior orienta em suas documentações que antes de realizar o cálculo 32, a gente faz da seguinte maneira para evitar valores negativos, tá, pessoal? Então, eu venho aqui na Empresas. Nós temos um campinho aqui que fala
13º salário complementar. Eu vou desativar ele, tá? E vou colocar nenhum. Não calculo para nenhum. Vou alterar. Depois eu vou vir aqui na folha de dezembro. Primeiro eu vou ver só vou mostrar aqui, ó. A gente precisa ver o cálculo 32, quando vai ser o pagamento, tá? E o cálculo de dezembro, a gente vai ter que colocar para uma data antes do pagamento de 13º salário integral. Então, eu vou colocar, se o meu é dia 19, eu vou colocar aqui dia 18/12/2025. Vou salvar. Depois que eu fizer isso, pessoal, eu vou calcular a folha de dezembro. Por quê? Assim, o sistema já vai ter os valores de dezembro e vão ser considerados para a média, tá? Deixa eu só fechar um cálculo aqui. Meu que está aberto. Beleza? Então, agora eu já tenho o mês de dezembro da Maria Duarte, tá? Após eu fazer isso, aí eu venho aqui e calculo o cálculo de tipo 32. Isso evita muitos valores negativos, tá, pessoal? Evita bastante, vamos dizer, diferenças dentro do 13º, tá? Então, aqui vocês vão ver que vai estar o 13º salário integral, o desconto do meu adiantamento que ela teve ali no cálculo 31 e os impostos, tá? Depois que eu fizer o cálculo, emito todos os relatórios de imposto, tá? INSS, FGTS, Fundo de Garantia. Após eu fazer isso, aí eu posso vir aqui mudar a data do cálculo 12 para o dia normal, tá? Do pagamento que vai ser. E voltar ali no cadastro da empresa a opção que estava, calcular somente complementar, somente a devolver ou calcular ambos, tá? Eu vou deixar aqui como ambos. Depois que eu fizer isso, lá na hora que eu estiver fechando a minha folha de dezembro, a hora que eu recalcular, se essa pessoa tiver algum tipo de salário complementar ou a devolver, ele vai calcular. Como que é esse cálculo, tá, pessoal? O complementar é assim: o colaborador ele teve o seu adiantamento de salário, por exemplo, lá nas férias ou em novembro, e depois do pagamento desse adiantamento, ele teve uma alteração salarial. Então, complementar é para pagar essa diferença. Ou ele teve horas extras pagas a mais. Então, complementar é para você complementar e pagar essa diferença. O a devolver, quando que dá? A devolver. Geralmente, quando o colaborador já teve o pagamento de adiantamento de salário e ele teve algum afastamento onde ele perde o alvo de 13º salário, tá? Aí ele vem esse 13º salário a devolver. Ó, esse colaborador, no caso, ele não teve nenhum 13º salário complementar a devolver. Ou a devolver, né? Agora, sobre os envios, tá, pessoal? Quando tiver 13º salário complementar ou a devolver, o que o sistema, a Senior orienta vocês a estarem realizando por questões de devolução de imposto, porque o E-Social, ele não está apto a receber devolução de imposto, né? Então, a Senior criou uma rotina para não ser enviada essa devolução de imposto para o E-Social. Então, é feito já tudo aqui pelo sistema, tá? O que eu faço na hora para eu enviar o meu 13º salário? Tive 13º salário complementar ou a devolver, eu vou reabrir a folha do 13º salário adiantado, né? Ali desculpa, do cálculo do 13º, que eu já enviei, né? Porque lá em janeiro essa informação já vai estar enviada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a folha de 13º, tá? Depois que eu abrir a folha de 13º, eu vou vir aqui no envio de declaração mensal e vou enviar o tipo 3. 13º salário mais 13º salário
complementar a devolver. O que que o sistema vai fazer? Ele já vai fazer essa dedução, né, essa devolução para o colaborador antes de eu enviar para o social, porque se esse R devolvido, esse INSS devolvido chegar lá no social, ele não está apto para receber, então ele não vai receber. Pode gerar erro para você tanto nos layouts quanto nos valores de guia, tá? Abro minha folha do 13º, envio o 13º salário com o tipo 3, que é o 13º salário e 13º salário complementar, devolver. Depois que eu fiz isso, eu vou fechar, vou enviar o meu 1210, tá? Eu vou enviar o nosso 1210. Então, eu vou vir aqui e vou enviar somente o meu 1210, que é o mensal. Tá? Depois que eu enviei esse 1210, aí eu vou fechar as duas folhas. Fecho o 13º e fecho a folha mensal de dezembro, tá? Então, acho que é isso.